Bom, vamos lá, retornando. O exercício 2 da nossa atividade um. Primeira coisa que você deve fazer, não é tentar responder sem entender a questão. Você tem que ir lá embaixo e ler o que está pedindo. Ó. O que é que está pedindo aqui? Ó? A média parcial é igual à soma das avaliações parciais dividido por 3. E a média final é a soma da média parcial mais a global dividido por 2. Ou seja, nesse localzinho aqui da média parcial, vai ter que dar uma média, que vai ser a soma desses 3 valores dividido por 3. Então, eu tenho também duas formas de responder isso. A primeira forma é utilizando aqueles conceitos matemáticos, que seria lá, sinalzinho de igualdade, sinalzinho de igualdade, selecionar esse, mais esse, mais esse, dividido por 3. Só que vamos lá, assim como na matemática, a divisão, aqui no Excel, a divisão, multiplicação, ela tem preferência ou ela é realizada antes da adição e subtração. Então, se eu for fazer aqui, uma divisão por 3, não vai dar certo, infelizmente. Por quê? Porque ele primeiro vai fazer a divisão desse E3, que é 7,3, por 3. E isso vai dar um cálculo errado. Ok? Deu 19, alguma coisa. Por quê? Porque ele está somando esses dois e está somando com a divisão de 3 por 7,3. Então aqui vocês terão que ter cuidado e lembrar que quando eu desejo fazer primeiro uma adição ou subtração, eu preciso colocar entre parênteses, que aí ele vai fazer primeiro essa adição e depois dividir por 3. E aí vai dar um resultado correto, 8,1. Na mesma lógica, só arrastar, resolvo tudo. Mas tem um porém. Esse jeito aqui é um jeito mais trabalhoso de fazer. Eu tenho métodos mais fáceis de fazer isso. Eu tenho uma função que se chama média, que faz isso para mim, faz esse mesmo cálculo. Presta atenção. A função é média, não é media, né? Então, tem que ser com acento, média. Escrevo aqui, média, e escolho o intervalo. Escolho esses três, C3, 2 pontos é 3. Aqui, vale a mesma observação. Se por acaso você, ao invés de 2 pontos, colocar um ponto e vírgula, ele vai estar somando esse mais esse e dividindo por 2, porque essa função média, ela tenta contar quantos números tem aqui preenchidos para ele poder me dar uma média. Tá certo? Então, cuidado. Então aqui, ao invés de usar o ponto e vírgula, eu tenho que usar os 2 pontos. Venho aqui, fecho o parêntese, posso dar um enter, tenho a mesma resposta e a resposta está correta. Posso vir aqui e colocar, arrastar e dar os resultados. Observem que alguns resultados aqui deram uma dízima periódica aqui gigantesca. Eu não ensinei isso para vocês ainda, tá certo? Como formatar isso, mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui na prática que vocês podem aprender. Aqui nessa região aqui, tem uns bichinhos aqui onde tem para colocar menos zero, para colocar mais zeros. Aqui eu vou só apertar nesse que é para diminuir a quantidade de casas decimais. E vou diminuindo até ficar do mesmo jeito que o lá de cima. Importante, assim como no Writer, assim como no Word, assim como no Google Documentos, eu tenho uma funçãozinha aqui, que tem um pincelzinho que é de formatação. Se eu copiar isso e reutilizar aqui, ele vai copiando essa formatação para todos. É só eu ir fazendo isso. Observe que quando eu diminuo a quantidade de casas decimais, ele vai arredondando. 5,6, aqui está 7,4, vai para 7,4 certinho. Aqui, 5,5,3, ele vai para 5,5. Esse aqui vai ficar 4,3 também. Aqui, 4,3. Então, resolvi esse problema. Média final. A média final vai ser a soma desses dois.
Então, também é muito fácil. Vou utilizar a função média novamente. Ó. E a função média, não é media. Média, seleciono esses dois intervalos. Aqui cabe ressaltar aquela coisa. Ó. Aqui eu só tenho dois resultados. O ponto e vírgula também me resolveria. Ó. Vou colocar um ponto e vírgula, ele também seleciona os dois. Ó. Ele também seleciona ó, esse e esse. Certo? Seleciona os dois e dá o resultado correto, porque só são dois números. Mas vamos usar o tradicional, vamos usar o dois pontos mesmo, que eu já fico já na minha mente já usando sempre ele. Então aí, ó, seleciono os dois, média, aqui ele vai somar os dois e dividir por 2. Pronto, me dá o resultado, que é 1,3. Posso vir aqui, arrastar, pronto, tenho a minha situação toda resolvida. Aí vamos lá, eu ainda posso querer ainda diminuir a quantidade de casas, porque tem aqui um 5,65 e um 6,95. É só eu vir aqui e diminuir a quantidade de casas. Diminuir demais, pronto, agora ficou correto. Diminuir, ficou pequeno demais, fui lá e aumentei, resolveu o meu problema, certo? Esse é o segundo exercício, faço sim, aí é mais um ponto garantido. Tchau, tchau.